E agora a gente vai entrar ali, a gente já está quase finalizando a aula, nós vamos entrar ali no nosso satélite natural, que é a Lua. Né? A Lua ela tem um diâmetro de 3.476 quilômetros, quilômetros em circular ela, né? Não quadrados, em circular ela não é tão grande, né? Ela tem uma distância da Terra de 384 quilômetros. Então é como se fosse a distância da Terra para a Lua, é como se fosse talvez daqui a Cacoal, por exemplo, um pouquinho mais, não um pouquinho menos, né? Se fosse daqui a Cacoal. Ela não possui atmosfera, nem água e nem vida. Em sua superfície existem muitas crateras. A temperatura varia ali de 105 graus durante o dia, porque ela não tem atmosfera. Nós vamos estudar a atmosfera mais para frente. E cerca de menos 155 graus à noite. É um lugar com muita dificuldade de se viver, né? Considerando que é muito quente e é muito frio em relação ao dia e à noite. Ali nós estamos vendo uma cratera, né? Chamada Daudelus, cratera lunar, fotografada pela espaçonave Apollo 11, que levou os primeiros astronautas a pisar na Lua, né? Então essas crateras aí são resultados de impactos de cometa, meteoros na Lua. Como ela não tem atmosfera, porque a atmosfera também ajuda a proteger, né? Em alguns casos, ela se torna mais suscetível a acontecer esses desastres aí. Existem algumas teorias que vão dizer que a Terra, que o nosso planeta já teve duas luas, isso há bilhões de anos atrás, e que essas duas luas se chocaram. E com o choque dessas duas luas, elas foram bem destruídas, ficou aquela sujeira espacial de detritos. E com o passar dos anos, esses detritos foram se juntando, se condensando e formou a nossa Lua atualmente. Também existem estudos científicos que vão dizer que daqui a alguns milhares de anos, talvez, ou bilhões de anos, nós iremos perder a nossa Lua. Porque a nossa Lua ela é atraída pela gravidade da Terra, né? A Terra ela não deixa a Lua sair. Esse aqui, ó, aqui é a Lua. Então a Lua fica lá girando ao redor da Terra. A Lua ela quer ir embora. Deixa eu ir embora, Terra. Solta eu, Terra. Solta eu, Terra. Mas a Lua não, que a gravidade dela tá puxando lá, a Lua. Não, fica aqui. Eu gosto de você, né? Ei, Luazinha, gosto de você. E a Lua tá tentando ir embora. A gravidade da Terra que não permite isso, né? A força de influência do planeta, né? Essa interferência. E só que antigamente a Lua, vendo aqui da Terra, ela era muito maior. No entanto, com o passar dos anos, ela vai se afastando aos pouquinhos. Ela vai conseguindo fugir da Terra. Daqui a algum tempo, a Terra não vai mais conseguir exercer força de atração para a Lua, segurar a Lua. Não vai mais segurar a Lua. E a Lua vai embora. Existem estudos científicos que vão dizer isso, né? Aqui, ó, temos uma foto do astronauta Neil Armstrong ao descer do módulo lunar em 1969. Foi o primeiro ano a pisar, foi o primeiro homem a pisar na Lua. A Lua dá uma volta completa ao redor da Terra em aproximadamente 27 dias. A Lua leva 27 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra. 27 dias mais 8 horas. A gente chama esse movimento da Lua de movimento de revolução, certo? As fases da Lua. A Lua não tem luz própria. Essa luz que a gente vê iluminando pela Lua não é a luz da Lua. A Lua não tem luz própria. E a iluminação que ela recebe é a do Sol, e que varia à medida que ela percorre a sua órbita. Então a gente percebe a mudança de recebimento de luz. Então, a que está cheia, então a que está minguante, então a que está nova. É porque em determinada posição ela recebe determinada quantidade de luz do Sol, porque ela não tem luz própria. Por isso, quando é vista aqui da Terra, a Lua apresenta diversos aspectos. Esses aspectos são chamados de fases da Lua. Olha só, vou circular aqui, em vermelho,
temos aqui a Terra ao centro e a Lua circulando a Terra, certo? Quando ela está nessa posição aqui, a qual ela está, podemos dizer, de frente para o Sol e de costa para a Terra, nós chamamos de Lua Nova. Por quê? O Sol está iluminando somente o lado de frente, o lado contrário da Lua em relação à Terra. Então a gente não consegue ver a Lua quando ela está na fase nova. Então quando vocês não veem a Lua no céu à noite, por exemplo, a gente sabe que a Lua está nessa posição, ela está mais próxima do Sol. Então, como ela está mais próxima do Sol, quanto mais próxima do Sol, né, menos a incidência de luz vista aqui da Terra, né? Então, Lua nova. Então, a gente sabe que ela está próxima demais do Sol, né? Vamos supor, está virada para o Sol, se fosse analisar nesse ponto de vista, né, em relação ao recebimento de luz. Aqui embaixo, ó, a partir daí ela começa com o movimento, né? Ela começa a se afastar do Sol e começa a receber claridade ao ponto de ser vista pela Terra, né? Entra ali na fase crescente e quando ela chega no lado oposto do Sol, aqui ó, estou circulando, ó, quando ela chega no lado oposto do Sol, do outro lado, aí ela está na lua cheia. Então, quando vocês veem a lua cheia, significa que é o período onde a lua está mais longe do Sol, né, o que permite o recebimento de mais raios solares. E a partir daí ela continua o processo de revolução, que o nome desse processo de movimento, esse movimento aí, nós chamamos de revolução. Movimento de revolução. Quando ela continua o processo do movimento de evolução, ela vai perdendo a quantidade de claridade de luz do Sol a ser vista pela Terra. E isso tudo analisando de um ponto de vista da Terra. Certo? Olha só. A gente percebe ali a Lua fazendo o processo de movimento de revolução. Ó. Quando ela fica nesse momento aqui, ó, Lua nova. O Sol está do outro lado, visto pela Terra, com as fases. Quando ela fica completamente iluminada, visto pela Terra, nós estamos na Lua cheia. Certo, senhores? Olha que interessante, né? Muito interessante. E os eclipses? Para finalizar, os eclipses solar acontecem quando a Lua, o Sol e a Terra se encontram sobre a mesma reta e a Lua passa entre o Sol e a Terra. Então, por alguns minutos, a sombra da Lua é projetada sobre determinada região do planeta. Apesar de a Lua a cada mês ficar entre o Sol e nosso planeta, o eclipse só acontece de vez em quando, porque o plano da órbita lunar é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra, de ângulo de cerca de 5 graus. Então, o ângulo da Terra é diferente da Lua, né? Então, basicamente, a Terra tem que estar com o ângulo certinho, né, em relação à Lua, para que a Lua consiga impedir o recebimento da luz solar. Claro que quando ocorre um eclipse, a Lua não é tão grande assim, né? Então, a gente só vê eclipse em algumas regiões do planeta, dependendo do ângulo da Lua com a Terra, né? Ângulo Lua, Terra e Sol. Em alguns lugares do planeta aqui, durante o dia, no Brasil, a gente nunca viu um eclipse solar completo, né? Nunca vimos. A Lua, o Sol completamente tampado pela Lua. Por quê? Porque isso não acontece muito próximo à região ali da linha do Equador, né? A gente vai ver, e isso vai depender também do ângulo da Terra. A gente vai ver muito ali, um pouco mais afastado da linha do Equador. Então, o eclipse solar, e além disso, a Lua é muito pequena, ela não consegue tampar completamente o Sol. Se a Lua fosse maior que a Terra, então
basicamente, todo mês nós teríamos um eclipse, né? Um eclipse solar. Então a Lua é pequena, ela consegue provocar esse processo que nós chamamos de eclipse solar só em algumas regiões do planeta que pode ser vista, né? Eu já vi à noite, né? Porque existe também casos de eclipse lunar. Né? Esse é um tema que a gente vai ver mais para frente. Né? Então, deixa eu ver aqui. Aí, beleza, ó. O eclipse lunar acontece quando a Terra fica exatamente entre o Sol e a Lua. Nesse caso, a sombra da Terra é projetada sobre a Lua, fazendo-a sumir total ou parcialmente do Sol. Então, vocês viram que é o contrário? No slide anterior é a Lua que estava tampando a Terra. Agora não. É a Terra que está tampando a Lua. Né? E o eclipse lunar só acontece quando nós estamos na fase da Lua cheia. Olha a imagem ali embaixo, ó, de como pode ser o eclipse solar. Lembre-se, o ângulo da Terra tem que estar certinho. No texto anterior estava falando que a Terra fica em torno ali de um ângulo de 5 graus, mas como a Terra está sempre em movimento, ela pode ajustar ali no mesmo grau em relação à Lua. Aí é possível nós vermos ou termos esse processo do eclipse solar e eclipse lunar. Nós vamos, tanto que eu falei que a gente vai ver melhor isso mais para frente, porque a gente vai analisar nas próximas aulas como que funciona, como que é a Terra em relação aos graus, né? Entre o movimento da Terra, né, em graus. Nós iremos ver isso mais para frente, ok? Eu agradeço por vocês terem me acompanhado até aqui. Esse é um tema que pode parecer um pouco mais difícil, mais complicado, né? Tentei explicar bem devagarzinho para vocês entenderem. Nas próximas semanas, nós iremos fazer bastante atividade sobre esse tema para reforçar os conhecimentos. Caso haja dúvidas, vocês podem mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, se vocês não entenderam. Eu posso explicar novamente. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu posso estar refazendo essa videoaula. Me encontro à disposição de vocês. Sei que é um período em que está difícil para todos nós, né? Eu me acostumar com essa câmera me olhando e vocês tendo que assistir sempre videoaulas, né? Não tem o professor, os colegas presentes para a gente pensar, refletir, tirar dúvidas e aprendermos juntos. Eu agradeço por vocês terem ficado aqui até esse momento aqui. Agradeço por vocês estarem assistindo a minha aula. Eu sei quem está assistindo toda a minha aula, certo? Eu sei. Então, continue assistindo e não fiquem em dúvidas. Ficou em dúvida, entre em contato com o professor. Tá ok? Obrigado por tudo e um feliz Natal a todos.